Manuscrito ou carta? Lunática ou vítima da sociedade? Sim, hoje eu vou falar sobre Verity e sobre o primeiro livro de suspense barra terror, barra horror, barra meu Deus do céu, o que eu tô lendo, que eu li na minha vida. Aproveitando a última semana de outubro pra falar sobre algum livro que me deu medo, gente, esse é o livro que me deu medo da minha vida, tá bom? O nível de choque que eu tive ao ler, junto com a protagonista, o manuscrito da Verity, assim... Ai, gente, eu tô buscando palavras. Verity é um livro que, se tu for muito sensível pra algumas coisas, é melhor a gente nem chegar perto desse livro. Ao mesmo tempo, se tu tiver um pouquinho de curiosidade, talvez tu se entregue totalmente pra esse livro. Verity é uma escritora que tem ali a sua saga de livros interminada e ela está paralisada. Ela não se mexe, ela não fala, está numa cadeira de rodas e seu marido tem uma brilhante ideia, que é contratar uma escritora pra finalizar aquele trabalho. A gente só não esperava que ele fosse ficar com a escritora na própria casa onde tá a mulher, né, dele. Mas tudo bem, gente, vou ignorar essa parte por enquanto. Então, nós temos esse querido Jeremy, que contrata Lowen para fazer o trabalho de reescrever ou terminar as histórias de sua esposa, que isso não está quase entre nós, enquanto a mulher vai morar na casa com ele. E com o filho dele. E, gente, que climão. Acontece que quando a Lowen chega na casa deles, ela vai catar lá os livros da mulher e acaba encontrando um manuscrito. E, gente, esse manuscrito é tudo de bom que ela poderia... Gente, a melhor leitura que ela podia achar naquele lugar. É só um monte de confissão de crime, de ódio contra as próprias filhas, assassinato e tudo que tu pode imaginar de bom que existe no mundo. Tem cenas complicadas de digerir com cabide, tem cenas complicadas de digerir com pasta de amendoim, tem coisas complicadas também com barcos, tem muitas coisas complicadas, gente. Acontece que eu decidi acreditar no manuscrito. Ai, Maria, mas olha só como ela descreve que gostava tanto de sexo, que não sei o quê, porque as mulheres não são assim promíscuas. Gente, não tem como não acreditar no manuscrito. Primeiro que eu uso do argumento que, como é que a pessoa, um dia depois que as filhas falecem, a filha, enfim, falece, vai lá e escreve uma atrocidade daquelas? Nenhuma psicóloga, agora eu vou chamar a atenção dos psicólogos, se você for psicóloga, escreve aqui o que você acha. Nenhuma psicóloga receitaria você literalmente descrever como é que você matou a sua filha, que na verdade morreu em um acidente, como um exercício pra te superar o luto. Gente, não existe isso. Não estou dizendo que Jeremy não é um cretino. Ele é um cretino, mas eu não acredito que seja tudo isso que a Verity tá falando. Eu acredito que ela tenha escrito isso não como uma forma de confissão. Ou talvez seja a maior obra da vida dela, que nem aquelas pessoas horríveis que fazem as pessoas de troféu depois que cometem crimes, enfim. Eu acho que isso ia ser o grande troféu dela. Porque não é possível que uma mulher use isso pra superar o luto das filhas, né? Vamos combinar. Sobre a Lowen, eu acho ela outra surtada. A verdade é que, na verdade, os três principais personagens desse livro são totalmente surtados. O Jeremy, porque ele literalmente mata a Verity no final do livro. A Lowen, porque ela basicamente começa a tomar o lugar da Verity de forma... proposital. Gente, aquela parte que ela morde a cabeceira da cama, eu tenho muitas coisas a dizer sobre isso. E a Verity, porque ela... Gente, quem que conseguiria fingir que tá paralisada depois de tudo? Claro, né, tem várias cenas no livro em que ela fica, tipo, mexendo com a mulher, vendo o próprio filho. Gente, não tem como tu simplesmente fingir que não tá ali. Então, assim, eu não consigo acreditar na inocência da Verity, nem de longe. Porque uma pessoa em sã consciência não conseguiria fingir isso e não escreveria as atrocidades que escreveu. Por que esse livro me deixou apavorada? Porque, além de ter uma personagem extremamente grotesca em todos os seus comportamentos e pensamentos, a gente tem uma outra personagem que deveria ser... Geralmente, né, gente, tem a personagem vilã e a personagem mocinha. A mocinha é tão louco quanto... E o homem, meu Deus, é homem, né, gente? Infelizmente não tem muito o que falar sobre isso. Nenhum deles consegue se salvar, e coitado da criança que tava no meio do caminho. É um livro, assim, muito interessante. Eu achei esse livro interessante, porque ele te carrega pro final da história. Tu não fica tipo assim, ah, tá, mais um capítulo, não sei o quê, como aconteceu com aqueles outros livros que eu li um tempo atrás. Mas tu fica com vontade de saber. E este é o único livro com final aberto que eu aceito gostar na minha vida. Eu não sou lá muito fã da Colleen Hoover, mas esse livro, ela muito acertou, o que eu acho meio estranho, porque ele é um contraste muito grande com os outros livros que eu já li dela. Mas a gente vai aceitar isso, tá, gente? Então, assim, isso é uma obra de arte. Grotesca? Sim. Traumatizante? Talvez um pouco. Mas é uma leitura que provoca alguma coisa na gente. E isso me leva para um ponto muito importante. Eu preciso sentir algo quando eu leio um livro. E esse livro fez eu sentir algo. Mesmo que seja a raiva dos personagens. Mesmo que eu fique incrédula. Mas ele fez eu sentir alguma coisa. Então, o meu veredito para Verity é que é um livro 5 estrelas. Sim, gente, por mais que seja horrível a história de assassinato, morte e todas as coisas horrorosas, é um livro 5 estrelas, porque ele me carregou até o final e eu não fiquei em nenhum momento entediada, em nenhum momento do livro. Eu li Verity antes de ler aqueles outros livros de suspense que eu trouxe aqui. Então, Num Caminho veio depois, O Massacre da Família Hope veio depois, então eu acho que isso subiu muito a régua pra mim. Então, não é qualquer coisa assim que eu fico muito interessada. Então, fica a dica, se tu quer um livro impactante, sem ser uma coisa muito exagerada e forçada, leia Verity.